Jandaia do Sul é uma cidade encantadora localizada no estado do Paraná, Brasil. Sua história remonta à década de 1940, quando foi fundada por desbravadores e imigrantes que buscavam novas oportunidades e um lugar para chamar de lar. Desde então, a cidade tem crescido e se desenvolvido, mantendo suas raízes e tradições vivas. No caminho do crescimento, destacam-se a localização privilegiada sobre o principal tronco rodoferroviário do norte do Paraná e as condições do solo seco, que atraiu agricultores vindos de todas as regiões do país para o cultivo do café. Esses fatores foram fundamentais para as feições da Jandaia do Sul de hoje, uma cidade agrícola e religiosa, dona do charme da vida no interior e habitada por um povo trabalhador e hospitaleiro, responsável por mais um título, o de Cidade Simpatia. Corria o ano de 1924, quando, em visita ao norte do Paraná, um grupo de investidores ingleses, chefiados por Lord Lovat, deparou-se com as maravilhosas terras roxas aqui existentes. Impressionados com a fértil floresta, onde eram comuns o cedro, a peroba, o pau-d'alho e a atlética figueira branca. Os homens ficaram extasiados e confiantes de que estavam diante de um grande empreendimento. Tal foi o entusiasmo inicial que resolveram adquirir grande área de terra, a qual representa hoje a maior parte do território dos municípios a compor nossa região, o norte do Paraná. Assim, entre os anos de 1925 e 1927, esse grupo adquiriu por escritura pública, junto ao governo do estado do Paraná, uma área de 500 mil alqueires entre os rios Paranapanema, Tibagi e Ivaí. Para realizar esse empreendimento, o grupo criou a Companhia de Terras Norte do Paraná, com sede em Londrina, que mais tarde veio a se tornar a Companhia de Melhoramento Norte do Paraná. Seguindo o plano de expansão, em 1931, a Companhia Colonizadora cria então a cidade de Londrina, de onde, mais tarde, Jandaia do Sul faria parte. Lá pela década de 40, Jandaia do Sul recebeu os primeiros colonizadores para derrubar suas matas. Por seu solo fértil, o povoamento inicial foi impulsionado principalmente pela expansão da agricultura, com destaque para a produção de café, um dos principais produtos agrícolas da região na época. Com isso, Jandaia logo se tornaria um centro de convergência de agricultores de todas as regiões do Brasil e até mesmo de outros países. Com o passar dos anos, a comunidade foi crescendo e se desenvolvendo, estabelecendo as bases para a futura cidade. Em 1942, Jandaia do Sul foi elevada à categoria de povoado e se transformou em distrito de Apucarana. Jandaia do Sul pertenceu a Apucarana de 30 de dezembro de 1943 até 14 de novembro de 1951. Antes disso, pertencia à cidade de Londrina. E continuou como distrito de Apucarana até 14 de novembro de 1951, quando, pela Lei Estadual número 790, sancionada pelo então governador Bento Munhoz da Rocha Neto, foi desmembrada e elevada à categoria de município. Pertenciam a Jandaia nesta época Bom Sucesso e Marumbi. Jandaia do Sul fora emancipada em 14 de novembro de 1951, mas ainda não tinha administração própria, sendo o primeiro prefeito Lino Marchetti, eleito em 1952, quando, em 14 de dezembro do ano seguinte, definitivamente, passou a receber o título de Município Jandaia do Sul, Paraná. O nome Jandaia provém de um pássaro, o periquito de papo amarelo, que era muito comum em nossa região, chamado Aratinga-Jandaia. O acréscimo do Sul foi em razão de já existir uma outra cidade no estado de Goiás com o nome de Jandaia. E como não pode ter duas cidades com o mesmo nome em um mesmo país, nossa cidade passou a se chamar Jandaia do Sul. Quem nasce em Jandaia é chamado de jandaiense ou jandaiense do Sul. As terras roxas do Paraná eram conhecidas pela sua rentabilidade e um terreno apropriado para o desenvolvimento do café. Este que era conhecido como ouro negro e ouro verde.
A busca por terras, visando a produção máxima e o lucro rápido, eram as semelhanças entre os pioneiros. Vindos de vários estados, como São Paulo, principalmente da região de Sorocaba, Minas Gerais, Nordeste, entre outros, a frente pioneira era constituída de fazendeiros, grandes proprietários isolados que empreendiam a jornada com suas famílias e empregados, procurando as terras do norte do Paraná para plantar café e, em menos escala, para a criação de gado, desenvolvendo a agricultura na região. Para os que vieram para Jandaia do Sul tentar uma vida nova, os valores econômicos foram, até certo ponto, os mais urgentes, pois a busca do proveito próprio era condição indispensável ao dinamismo e ao ritmo acelerado em que tudo se processava. O café foi o que impulsionou a região, sendo o fator principal que marcou o início da colonização do norte do Paraná. Nesse período inicial, todos aceitaram os desafios que vieram. As primeiras casas feitas e habitadas pelos colonos que aqui se fixaram eram ranchos feitas com troncos de palmito. Quando passaram a ter condições financeiras melhores, sucedeu-se então a serragem de madeiras para a construção de casas maiores para se acomodarem. A fama do ouro negro continuou a atrair agricultores de várias partes do mundo, e foi assim, com o sonho de prosperidade ou fugindo das agruras da Segunda Guerra Mundial, que vários outros povos começaram a chegar, cada um ocupando seu espaço, todos contribuindo com o desenvolvimento da nossa região. Claro que a cultura e a língua diferente era uma das grandes dificuldades, mas como compartilhavam do mesmo objetivo, logo deram um jeito de se entender. Os imigrantes estrangeiros desempenharam papel de grande importância nessa série de transformações, pois teve oportunidade de ser independente e desenvolver suas qualidades em áreas específicas de trabalho. Os japoneses, por exemplo, conhecedores das técnicas e processos agrícolas, aprimoraram e aumentaram a cultura de café, sendo os primeiros a usar fungicidas e a praticar uma agricultura integralizada. Os japoneses vieram para o Paraná em 1909 e na década de 30 já eram 30 as colônias japonesas espalhadas pelo norte do Paraná. A colônia portuguesa é pequena em Jandaia do Sul, mas sua contribuição foi de grande valia. Em 1935, juntamente com imigrantes de outros países, chegaram 165 portugueses ao Paraná, que já haviam comprado lotes, sítios e fazendas, destacando-se em funções industriais e no comércio. A colônia italiana é numerosa. Várias famílias vinham a Jandaia do Sul, convidadas por parentes que aqui já residiam, fugindo da escassez de alimento deixada pela Segunda Guerra Mundial. Os imigrantes espanhóis também formaram uma colônia representativa a partir de 1945, quando chegou a família de Cândido Vicente Armand, procedente da fazenda Muritiba, em Tupã, onde exercia o ofício de oleiro. Em Jandaia, estabeleceu-se com bar e sorveteria, a primeira da cidade. Graças a condições diversas oferecidas pela região, era possível o acesso a experiências dos mais variados tipos, dando a cada um influência e estima pessoal no grupo do qual participava. O que, a princípio, eram apenas tarefas de subsistência, foram emergindo para níveis mais elevados, divisando a melhoria de vida e o progresso. O café também trouxe grandes mudanças sociais devido ao aumento da riqueza gerado pelo seu alto valor. A estrutura política de Jandaia do Sul é fundamentada na democracia e na participação cívica. O município é liderado por um prefeito e uma Câmara de Vereadores, eleitos pelo voto popular. A primeira eleição na cidade resultou na posse do pioneiro Lino Marchetti como prefeito. Marchetti e outros 9 vereadores eleitos não recebiam salários para cumprir suas funções, mas mesmo assim, ele abriu estradas, construiu escolas e instalou um gerador de energia para iluminar toda a cidade, entre outros projetos em Jandaia do Sul. Ao longo das décadas, vários administradores passaram pela nossa cidade. Homens e mulheres eleitos pela comunidade trabalharam incansavelmente em prol do desenvolvimento econômico e social, visando sempre o bem-estar e a qualidade de vida dos habitantes.
No entanto, é importante reconhecer que, em alguns momentos, Jandaia do Sul sofreu com má administração, onde alguns líderes se aproveitaram da confiança do povo em benefício próprio. Apesar disso, a história de Jandaia do Sul é marcada pela determinação e esforço do povo local. Mesmo diante do descaso ocasional das autoridades, a comunidade sempre teve líderes corajosos, homens e mulheres que trabalharam e ainda trabalham, muitas vezes sem reconhecimento ou remuneração, para suprir as necessidades deixadas pelo poder público. Nossa cidade de Jandaia, nota da pátria que está, para que seu nome sobressaia nesse estado do Paraná. Teus cafezais bem verdejantes te conferirão. Em conformidade com a Constituição Federal, Jandaia do Sul possui símbolos municipais que incluem o brasão, a bandeira e o hino. Em 1968, foram oficializados o hino e a bandeira, os quais representam o orgulho e a identidade da comunidade local. O hino, com letra e melodia criadas por João Welter Júnior, celebra as belezas naturais e as realizações da cidade, enquanto a bandeira reflete os valores e características locais através de suas cores e elementos. A influência religiosa foi especialmente marcante numa terra em pleno desenvolvimento, onde todas as atividades convergiam para a formação de um homem simples e devoto. Um elemento crucial para a organização e estruturação de Jandaia do Sul foi o papel desempenhado pela Igreja Católica. Antes mesmo da estrutura política ser estabelecida, a presença religiosa já estava presente para unir e guiar a comunidade. Em 2 de janeiro de 1942, Padre Bernardo Markel celebrou em um barracão na Avenida Getúlio Vargas a primeira missa em Jandaia do Sul. No dia 6 de janeiro, ele retornou e realizou a segunda missa, administrando o sacramento do batismo para 9 crianças. A Companhia do Norte do Paraná reservou um terreno para a construção da igreja, quando abriu as primeiras ruas de Jandaia do Sul. Em 24 de junho daquele mesmo ano, o povo ergueu um cruzeiro e celebrou uma missa no local, elegendo São João Batista como padroeiro da cidade. Esse foi o começo da presença da Igreja Católica em nossa cidade. Em 1943, foi construída a primeira igreja, que se seguiram, e 2 reformas em 1947 e 1949. A construção em alvenaria da nossa linda igreja, São João Batista, foi iniciada pelo padre João Barbieri em 1956, no mesmo local da capela original, com a pedra fundamental sendo lançada em 26 de junho de 1956. A igreja foi concluída em sua estrutura básica em 1959, 10 anos após a criação da paróquia São João Batista. Além de seu papel religioso, Padre João foi homem atento às necessidades da comunidade, fundando a Liga das Damas de Caridade da paróquia, que contribuiu significativamente para o crescimento e desenvolvimento da comunidade católica. Essas mulheres, junto com o padre, trabalharam na construção de escolas, asilos, creches e outras obras humanitárias, sendo que algumas delas perpetuam até os dias de hoje e são de grande ajuda a toda a comunidade, principalmente, mas não apenas, os mais carentes. Em Jandaia do Sul, apesar do catolicismo ainda ser predominante, houve um significativo aumento no número de templos evangélicos, representando diversas denominações. Algumas das igrejas presentes em nossa cidade incluem a Igreja Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Evangélica, Avivamento Bíblico, Igreja Metodista, Igreja Congregação Cristã do Brasil e outras. Por se tratarem de órgãos independentes, cada uma contribui de forma específica com a comunidade,
onde algumas oferecem oficinas de música, assistência social, emocional e espiritual, além do trabalho de escoteiros e acampamentos com crianças e adolescentes. Além da igreja matriz, que hoje conta com uma linda praça em seu entorno, onde acontecem as festas e celebrações externas da igreja, outro ponto turístico de destaque em Jandaia do Sul é a Praça do Café. Claro que Jandaia do Sul não poderia deixar de ter um espaço em homenagem ao café, já que este foi, por vários anos, o principal produto agrícola da região e grande responsável pelo desenvolvimento da cidade. Em destaque, logo que se chega à praça, temos um lindo monumento à cultura do café, esculpido pelo artista plástico de Mandaguari, Éder Portalha. A Praça do Café é um espaço público charmoso e agradável, onde os moradores e visitantes podem relaxar, jogar dama com os amigos, enquanto apreciam a movimentação da cidade ou aguardam a chegada do ônibus, já que é atrás da Praça do Café que fica localizada a rodoviária da cidade. A praça é também cenário de diversos eventos culturais, sejam eles de música, dança, teatro ou coral. Eventos estes que valorizam a cultura local e promovem a integração da comunidade. É na praça também que, tradicionalmente, acontecem os shows e é montado o parque de diversão em comemoração ao aniversário da cidade, comemorado em 14 de dezembro. Inaugurada em 28 de setembro de 1968 pelo então prefeito João Pagliarini, a Praça do Café foi considerada a mais bela praça popular do Paraná. Na época, foi-lhe atribuída o prêmio de melhor projeto arquitetônico. A partir de 9 de junho de 2016, a Praça do Café passou a contar em sua estrutura com o Auditório Municipal Professor Lourenço Ildefonso da Silva, onde acontecem inúmeros eventos culturais do nosso município. Chamada de Paço Municipal, a área nas proximidades da Praça do Café, encontramos também com o atual prédio da Prefeitura da cidade, inaugurada na década de 60, na primeira gestão do prefeito Hermínio Vignoli, como também o prédio da Câmara Municipal e Fórum. É neste espaço também que acontece, em alguns dias da semana, a Feira do Produtor, onde produtores de toda a região montam suas barracas e vendem produtos de alta qualidade a um preço justo para toda a comunidade jandaiense e região. Ferroviária de Jandaia do Sul, erguida em 1954, é um misto de ponto turístico e polo econômico da nossa região. Nos seus anos dourados, ela era muito movimentada, seja por conta do transporte de passageiros ou pelo escoamento da produção agrícola. Hoje, lamentavelmente, a estação encontra-se em ruínas, embora seus trilhos ainda desempenham um papel crucial no transporte de grãos para todo o estado. Quando foi construída, a linha férrea enfrentou desafios significativos. Os esforços de construção foram árduos, com carros de bois e carroças sendo os principais meios de transporte de materiais. No ano de 2000, a estação possuía um pátio com 2 linhas de desvio, porém, hoje se encontra abandonada. Nos últimos anos, como parte de um projeto de revitalização, fora construída uma praça esportiva em seu entorno. O projeto de revitalização da Estação Ferroviária de Jandaia do Sul inclui a construção de uma passarela sobre os trilhos, fechamento das bordas da linha férrea, criação de uma pista de caminhada, reforma dos antigos barracões para abrigar um museu e espaços para empreendedorismo, além de uma praça de alimentação. Essas melhorias se somarão ao espaço poliesportivo já existente. No âmbito educacional, Jandaia do Sul conta com escolas que oferecem ensino de qualidade, preparando crianças e jovens para o futuro. Ao longo dos anos, a cidade tem investido na melhoria da infraestrutura escolar e na formação de professores, visando garantir um ensino inclusivo e de excelência para todos os seus habitantes. A escola em Jandaia do Sul começou sem muita polpa, apenas com a força de vontade e união da população. Depois de servir de ambiente para as celebrações das primeiras missas e dos primeiros batizados, o barracão levantado pela Companhia de Terras se transformou, em 1943, em escola para os filhos dos pioneiros, tendo como primeira professora a jovem Inês Politi.
Escola criada graças ao empenho do Sr. Joaquim de Almeida Filho e da jovem Inês, que estiveram com o tenente Luiz José dos Santos de Apucarana, conseguindo algumas carteiras para que ela começasse a funcionar. O grupo escolar Vila Rica foi criado na gestão do segundo prefeito, com capacidade para 400 alunos. Em seguida, em 1948, foi construído o Colégio Estadual Rui Barbosa. O colégio foi sede da Faculdade Fundação Educacional de Jandaia do Sul, Fafijan. Hoje, o município de Jandaia do Sul conta com 5 escolas municipais, 6 colégios estaduais, entre eles o Colégio Estadual Cívico-Militar e 3 escolas particulares, todas emprenhadas no ensino de nossas crianças. Em 2012, Jandaia do Sul virou polo universitário da Universidade Federal do Paraná, UFPR, campus de Jandaia do Sul. A fanfarra é um marco cultural e educacional desta comunidade, formada por alunos da rede pública. A primeira fanfarra de Jandaia do Sul foi criada em 1955, comandada pelo professor João Welter Júnior, sendo que desde então, há mais de 20 anos, a fanfarra vem sendo lindamente comandada pelo regente, professor Paulo Márcio Salvador, antes na Fundação Educacional Jandaia do Sul, Fafijan, e hoje no Colégio Estadual Cívico-Militar de Jandaia do Sul, onde continua mostrando sua força cultural através das lindas participações feitas na cidade, sendo a principal na Marcha Cívica de 7 de setembro. Jandaia do Sul cresceu muito nos últimos anos na área cultural, seja por iniciativa pública ou privada. A arte sempre foi uma expressão de alegria e união entre os jandaienses, e nossa riqueza está na diversidade cultural. Não são poucas as pessoas que reconhecem que, através da arte, se forma o cidadão. E com esta mentalidade, vemos o trabalho incansável de homens e mulheres que se empenham em levar cultura para pessoas de todas as idades. Por aqui vemos grandes lutadores de Kung Fu, atletas medalhistas, com títulos estaduais e nacionais, bailarinos e dançarinos, que representam com orgulho e maestria nossa cidade em inúmeros festivais de dança pelo Brasil e também em outros países da América Latina. Também somos enriquecidos e agraciados por artistas no teatro, poesia, arte circense, artesanato, desenho, pintura e música, sendo as apresentações culturais algo de grande orgulho, que atraem público de toda a região. Nossos artistas têm se empenhado em manter ricas as tradições folclóricas trazidas pelos antepassados de diferentes partes da Europa. Essa herança cultural moldou nossa identidade e continua a florescer até os dias de hoje. Quando se fala em cultura, não podemos esquecer da Associação Beneficente Florarte, que se tornou uma parceira cultural essencial em Jandaia do Sul, promovendo alegria e cultura através da arte para todas as idades. Jandaia do Sul, hoje com pouco mais de 21 mil habitantes, se destaca pela diversidade de sua economia, que vai desde a agricultura até a indústria, comércio e serviços, tornando-a um centro dinâmico de atividades. No passado, a região era conhecida pela diversidade de suas culturas agrícolas, incluindo arroz, feijão, milho e, sobretudo, café. O desenvolvimento tanto em Jandaia quanto em toda a região norte do Paraná era notável. No entanto, o ciclo do café foi abruptamente interrompido pela devastadora geada negra de julho de 1975, que arrasou as plantações e impactou severamente a economia local por vários anos. Com o declínio do cultivo de café, muitos habitantes das áreas rurais ficaram desempregados, forçando-os a buscar outras formas de subsistência. Esse fenômeno resultou em um rápido crescimento urbano e uma mudança no setor econômico. A migração de famílias da zona rural para a urbana ainda é uma ocorrência comum em Jandaia do Sul, moldando sua demografia e dinâmica socioeconômica. Ao longo dos anos, Jandaia do Sul tem passado por um processo contínuo de evolução e crescimento, adaptando-se às mudanças e desafios do mundo moderno, sem perder sua essência e autenticidade. Com um olhar para o futuro, a cidade segue em constante transformação, mantendo viva sua história e suas tradições para as gerações futuras.
mantendo-se como um importante centro regional no estado do Paraná. Atualmente, a cidade abriga um polo industrial robusto, com várias empresas contribuindo para a expansão do setor econômico da região. Destacam-se empresas como a Cooperval, Cooperativa Agroindustrial Vale do Ivaí, que foi fundada na década de 80 por iniciativa de um grupo de agricultores, durante um período em que a cana-de-açúcar ganhava destaque nacional. Outra empresa de destaque é a Jamel, do ramo alimentício, reconhecida pela produção da cachaça Jamel, uma das mais vendidas do país. Além disso, empresas como a Dominus Química, Agrícola MK, Agroenergia Ivaí, Café Jandaia, Metafa Estruturas Metálicas e muitas outras desempenham papéis importantes na economia local, contribuindo para o desenvolvimento e crescimento contínuo de Jandaia do Sul. A história de Jandaia do Sul é um testemunho de perseverança, crescimento e resiliência ao longo do tempo. Desde seus primeiros anos, quando as primeiras famílias pioneiras se estabeleceram na região, até os dias atuais, a cidade tem visto um notável desenvolvimento e evolução. Ao longo das décadas, Jandaia do Sul testemunhou um crescimento urbano significativo e uma diversificação cultural, refletida na construção de escolas, igrejas, clubes e espaços de lazer. A cultura local floresceu por meio de festas tradicionais e eventos culturais, celebrando as tradições e valores da cidade. Apesar dos desafios enfrentados, a comunidade de Jandaia do Sul sempre demonstrou resiliência e união para superar esses obstáculos. Projetos de desenvolvimento econômico, urbano e programas sociais têm sido implementados para garantir um futuro próspero para a cidade e suas gerações futuras. Em 2024, Jandaia do Sul é uma cidade vibrante, com uma economia diversificada e uma comunidade unida. Suas raízes agrícolas continuam a ser uma parte fundamental de sua identidade, enquanto a cidade abraça novas oportunidades e desafios no século XXI. Com um olhar para o futuro, Jandaia do Sul está preparada para continuar escrevendo sua história de sucesso, mantendo viva sua herança e valores para as gerações que virão.